Sejam todos bem-vindos ao nosso 15º episódio, o nosso último podcast do ano. E o nosso podcast de hoje vamos falar sobre fisioterapia, um assunto muito importante para todos nós. E para isso, vamos trazer aqui uma convidada especialista no assunto. Ela que é fisioterapeuta, especialista em medicina tradicional chinesa, tem formação em RPG, tem formação em Pilates e barra de Axis e é empreendedora. Geisiana Landulfo. Seja bem-vinda novamente ao Zoomcast. Pois é, de novo na casa, né, Gilca? Sim, Muito seja obrigado. Bom bem-vinda. dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, para falar de um tema que eu sou apaixonada, né? A fisioterapia é, assim, a minha paixão, né, enquanto profissional e foi uma das grandes realizações da minha vida. E eu sou Gilca, a host do Zoomcast. Então vamos lá, doutora. O que é a fisioterapia? A fisioterapia, ela é uma ciência da saúde que ela trata, previne, né? Ela reabilita as desordens cinético-funcionais. E o que são essas desordens cinético-funcionais? São as limitações do movimento, né? Cinético, ele significa movimento e funcional, função. Então, a gente, através de uma avaliação fisioterapêutica, a gente vai realizar um exame físico, a gente vai ver exames de imagem, a gente vai realizar alguns testes específicos e a gente vai fazer um diagnóstico dessa desordem cinético-funcional. Qual é o movimento do paciente que está limitado? O que ele não consegue fazer? Um exemplo, o paciente chega com uma limitação no ombro, uma dor no ombro e que ele não consegue alcançar um objeto no alto. Né? Então, a gente vai, com esse paciente, fazer todo esse exame físico, né? Fechar esse diagnóstico desse paciente. Se necessitar de exame de imagem, a gente prescreve exame de imagem e nós vamos depois prescrever o tratamento fisioterapêutico desse paciente. Para esse paciente chegar até o fisioterapeuta, ele precisa passar por um outro profissional ou pode ir diretamente ao fisioterapeuta? Gilca, hoje, na minha prática de consultório, 80% dos clientes que eu recebo hoje é como porta de entrada a fisioterapia, é o meu consultório, certo? Porém, a gente tem uma cultura ainda com falta de entendimento nesse sentido, né? Muita gente ainda acha que precisa passar por outro profissional da área de saúde para chegar até o fisioterapeuta, né? Mas nós temos a lei, que é a Lei 6.316 do ano de 1975, que regulamentou a profissão de fisioterapia como uma profissão livre, né? E com autonomia em relação às outras profissões de saúde. Né? Então, assim, o problema não é chegar com prescrição de outro profissional, não é essa questão que a gente está colocando aqui. O que a gente coloca é o seguinte: o paciente ele pode chegar no fisioterapeuta sem ter prescrição de outro profissional. Até porque, se a gente faz uma boa avaliação enquanto profissional, e a gente tem competência para isso, e a gente necessitar, ver que é uma necessidade, o paciente está indo para outro profissional, a gente encaminha esse paciente. Então, assim, o diagnóstico funcional é do físio, É do sem fisioterapeuta. problemas. Então, assim, muitas vezes, um exemplo, eu tive um paciente recentemente, ele chegou direto para mim, né? Não passou por nenhum outro profissional. E hoje a gente tem recebido, porque as pessoas têm começado a entender que o profissional, que a fisioterapia é uma profissão livre, né? Sim. E que quando a gente não tem competência para tal ou que está além da nossa alçada profissional, a gente encaminha, né? Então, como eu estava falando, eu recebi um paciente recentemente que ele veio já com uma ressonância, ele fez por conta própria e veio fazer uma consulta comigo. Ele estava muito ruim, ele não conseguia erguer o tronco e com dificuldade para andar. E aí, quando eu analisei essa ressonância da coluna, eu vi que ele tinha uma hérnia muito grande, que é uma hérnia que a gente chama de extrusa, comprimindo a medula, né? Então, um paciente desse, eu fiz uma prescrição para
um ortopedista cirurgião em coluna, né? Então, a gente tem que ter a noção do que a gente consegue resolver e daquilo que a gente precisa passar para o profissional de competência. E qual a importância e os benefícios que ela traz? Eu sei que são muitos, é extenso, né? Mas quais são esses benefícios, assim, que você pode passar para a gente? Sim, a fisioterapia, ela é uma área da saúde, né? Da medicina da saúde, muito extensa, né? Hoje, a fisioterapia percorre todas as áreas, né, de reabilitação, todas as áreas dentro da medicina, a fisioterapia, ela está no processo de reabilitação, né? Então, a importância da fisioterapia hoje é assim, a gente não se discute mais, né? É imenso. É imenso. Um paciente que ele faz uma cirurgia, um pós-parto, um paciente, uma lesão Na desportiva, realidade, está presente em todas as em áreas, todas as né? áreas Na da medicina, oncologia, oncologia, na idade, geriatria. isso. Não tem hoje como a gente dizer assim, ter uma qualidade de vida, né, nesse sentido, sem a Sem a fisioterapia. fisioterapia. Qualidade de vida, saúde, né? Bem-estar. Saúde, exatamente, porque assim, a fisioterapia ela não trabalha diretamente com a vida e a morte, né? A Uhum. fisioterapia ela não age na parte emergencista nesse sentido. Mas ela é tão importante quanto por conta que ela traz para o paciente uma qualidade de vida, né? Imagine um paciente que tem um traumatismo craniano, tem um acidente, né? Em primeiro socorro, ele vai para o pronto-socorro, ele vai para uma UPA, ser acolhido, ser direcionado por profissionais de alta competência para salvar aquela vida, né? Que é de extrema importância. Então, Salvou aquela vida, o que é que a gente precisa? Dar qualidade àquele sim. paciente, né? Aí ele vai para o Reinserir, vai para a tratamento. fisioterapia. Ele precisa ser reinserido, né? A realidade que ele tinha Sim. antes daquele acidente. A qualquer lesão, né? Qualquer Qualquer lesão, acidente, qualquer. a fisioterapia está presente ali. Exatamente. Não só em lesões ou em dores crônicas, né? Que a gente fala muito em dor crônica Sim, sim. e lesões. Ela está presente em mais o quê? Ela faz também o seu processo preventivo, né? Nós temos exemplos, eu vou citar aqui alguns exemplos, né? A fisioterapia uroginecológica, né? A mulher, ela quer ter um parto normal, né? Então, ali ela procura o fisioterapeuta uroginecológica para ela trabalhar aquela parte do períneo para ter força muscular no parto normal, para evitar lacerações, evitar quedas de prolapsos de útero, de bexiga, né? Nós temos o próprio Pilates é uma fisioterapia preventiva, né? O Pilates ela é uma formação, uma especialização da fisioterapia também e que você está ali no Pilates, você está prevenindo lesões, né? Então, o Pilates e a fisioterapia andam juntos. Juntos, Juntos o tempo todo. correlacionadíssimo. Hoje os estudos, muitos atletas de esporte de alto impacto, né, que precisa de alta performance, eles Eles fazem fazem o Pilates. Pilates juntos para evitar lesões nessas atividades de alto impacto, né? E os estudos mostram que isso acontece. Sim. A gente falou do Pilates, que anda junto com a fisioterapia, mas tem muitas outras técnicas, né, da fisioterapia. Queria que você falasse sobre essas técnicas. Sim, sim, existem várias áreas de atuação, de formação, né? E uma dessas que eu falei é o Pilates, está dentro, né, da formação do fisioterapeuta. Também está dentro da fisioterapia ortopédica, né, que é a mais comum, a mais conhecida, Sim. que é quando a pessoa tem uma fratura, recuperação de uma fratura, de uma tendinite, bursite, dores na coluna, né, a fisioterapia que a população mais conhece, né. Tem a fisioterapia uroginecológica, né, também é uma especialização, que eu falei anteriormente, né, mulheres quando querem ter o parto normal, ela vai ao fisioterapeuta, ele faz uma avaliação desse períneo, Fortalece aquele fortalece o músculo, né? músculo para poder a mulher ter o parto normal.
O pós-parto também, né? O Precisa puerpério, também, que é para para voltar. poder voltar aquela musculatura. Dentro dessa área, a gente tem inúmeras coisas que podem ser tratadas, né? O homem também, quando faz cirurgia de próstata, né? Que retira a próstata por câncer, um exemplo de próstata, ele tem a necessidade de fazer a reabilitação uroginecológica para evitar incontinência urinária, incontinência fecal, né? A gente tem o RPG, né? Que é uma formação dentro da formação da fisioterapia, que é a reeducação postural global, que a gente vai alinhar as curvas da coluna, alinhar toda a Aí postura. já pode ajudar na postura também, né? Em Exatamente. tudo a fisioterapia está presente. Está presente. Sim, sim. Que a postura hoje, um dos problemas mais que afetam é a população, principalmente os jovens. Gilga, a gente tem hoje sérios problemas de coluna em criança e adolescente, sabe? A gente tem a cada dia recebido no consultório um número maior, né? E isso se deve, um dos fatores aí que está predispondo isso são os usos dos smartphones, né? Hoje a criança e o adolescente ele está aqui o tempo todo, ó, com a cervical para baixo. E aí a gente tem as curvas fisiológicas da coluna, né? Não só adolescentes, né? Adultos também. Também, Porém, também. adolescente é a maior parte. A gente fala adolescente, crianças, porque assim tá em formação, É né? isso. Aí afeta E aí mais afeta ainda. mais, Não que a gente não mude, muda sim. Se a gente fica ali o tempo Muito todo, tempo. muito tempo, a gente muda a nossa curva fisiológica, que seria Pro- um C, né? A nossa coluna ela tem que ter um Czinho, Provoca né? também dores, né? Muito, muito. E Muitas as hérnias de dores. disco, né? Sim, são causadas. Causadas. Eu digo sempre, quando eu me formei há 15 anos atrás, a gente tinha uma incidência de hérnia de disco lombar muito grande, né? O que a gente mais atuava em consultório era com a hérnia lombar. Hoje não é mais lombar. Hoje, essa prevalência aí foi para cervical. Hoje eu recebo muito mais Cervical. lesões na cervical do que na lombar, por conta, né, Do disso aqui. uso. Porque hoje tudo a gente faz no smartphone, né? A gente não vai em banco, Sim. a gente, né, é tudo no Pix, não. E Qualquer coisa que a gente faz está aqui, ó. É na a vida da questão gente. do computador também, hoje é tudo Exatamente. computador. Eu mesmo tenho muitos Isso. problemas com Dores dores cervicais, né? cervicais. É. E faço tratamento com a doutora Sim, Geisiana aqui também. Meu esposo sim, também teve, né, há, sim. há 3 anos atrás, crises fortes de Do- hérnia de disco, de hérnia Uhum, na cervical. sim, E foi tratado também com nossa fisioterapeuta aqui. E pois é. jogou duro É um e prazer. colocou No lugar, no né? lugar novamente. Que E, bom, Gilca. e assim, Fico as causas feliz. mais frequentes que você recebe no seu consultório de Hoje é coluna. coluna. É coluna. Coluna, vamos dizer assim, que 70% dos pacientes é problema de coluna, né? E isso, coluna, ele afeta o corpo todo, né? Então, às vezes, o paciente vem com dor de cabeça, formigamento em mão, formigamento em pés, em perna, irradiação, né? Porque a gente Tudo fala, coluna. tudo coluna. É Tem até muito uma perguntinha frequente. de um dos nossos seguidores que a gente está colocando agora no Instagram. Quem quiser fazer perguntas também, segue lá nosso Instagram, Zoomcast. E a pergunta de um adolescente. Ele fez a seguinte pergunta: é normal um adolescente de 16 anos sentir dor na coluna? Tão cedo, né? Esse foi Davi Sim, Souza Nunes que fez essa sim, pergunta. sim. Pois é, Davi, não é não. Infelizmente, não é normal. Aí a gente precisa fazer uma avaliação postural desse adolescente. É adolescente, né? É 16 anos. Sim, Precisa fazer uma avaliação postural, precisa ver onde esse adolescente estuda, porque uma das especializações do fisioterapeuta também é ergonomia, né? E aí a gente precisa verificar a posição que esse adolescente está. Provavelmente o adolescente gosta muito de jogar, de estar no computador, né? Então a gente precisa ver a altura de cadeira, a altura de tudo. mesa, a altura do monitor, né? Orientar quanto ao uso do smartphone.
Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação toda desse adolescente, não só da postura, mas do ambiente também que ele está inserido, Uhum. né? Mas não é normal. Aí existe aí algum músculo, ligamentos, com certeza que estão sendo estirados por uma postura errada, que está gerando esse mecanismo de dor. Pronto, vamos dar uma pausa aqui. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer, viu, gente? Lá no Instagram e manda aí pra gente. Agradecer aqui aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores que estão junto com a Zoomcast. Muito obrigado, meus colaboradores. Agradecer a elegância também, por a minha elegância. Muito obrigada. Tem um patrocinador que mandou um brinde também para a nossa convidada. Uau! É o Grupo Real de Itaberaba. Muito obrigada, agradecer aí o Grupo Real. Sou cliente de vocês, viu? Muito obrigada. Se quiser abrir, pode abrir. Uau! Uau, que chique. Uma necessaire da Real. Que linda. Amei. Uau. Linda, amei. Já vou passar meu final de ano com minha carteirinha. Muito obrigada, viu, Real Calçados? Muito obrigada mesmo. Muito linda. Continuar o nosso podcast, vamos agora passar para uma parte que eu acho muito interessante, né? Que é a parte preventiva. Eu acho assim maravilhoso essa parte que você pode prevenir. Então, Sim. quais lesões a gente pode prevenir? O que a gente pode fazer para prevenir? Sim. É uma área que a gente ainda fica batendo na tecla, né? A gente ainda precisa divulgar mais, né? Porque o comum é a gente receber o paciente para reabilitar. Já chega com problema. Já chega com problema. Já chega com uma bursite, com uma tendinite, né? Com uma hernia de disco, né? Um desvio na coluna, uma escoliose, né? É o que é comum, né? É muito difícil. A gente, enquanto Brasil, né? Em relação a toda a medicina brasileira, a gente não tem muito o hábito de prevenir, né? Mas é aquele ditado que diz, né? É melhor prevenir do que remediar. Verdade. Então, a gente bate nessa tecla para ir informando, para ir educando, né, a população a esse processo de prevenção, de buscar um profissional antes de que a lesão apareça, né? E em quais casos, assim, não te cortando, mas em quais casos você pode ter essa prevenção? Gilca, o paciente ele pode chegar para a gente para ser avaliado. Ele sentiu um incômodo que seja de ordem articular e muscular, né? Uma desordem musculoesquelética, principalmente. Ele pode estar vindo ao fisioterapeuta, né? Para fazer uma avaliação física, né? Ou a gente prescrever um exame de imagem e dar uma noção a esse paciente como ele deve ser direcionado, né? Se ele precisa de um fortalecimento muscular, se a gente vê que é uma lesão, como eu te falei anteriormente, que eu recebi um paciente com uma hérnia, já uma hérnia cirúrgica, a gente encaminhar esse paciente para um profissional médico, né? Então, assim, existe várias áreas. O paciente veio com uma senhora que começou a perder urina, né? Ele pode ir para o fisioterapeuta para a gente fazer. A gente tem os aparelhos, né, que faz esse teste de força interno desse períneo, né? Para ver se aquela incontinência é perda de força muscular. Sendo, a gente trata, não sendo, a gente encaminha para um médico especializado na área. Né? As lesões também desportivas a gente previne muito com a fisioterapia, né? Os atletas, Sim, a gente... até fazer essa pergunta sobre os atletas também, né? Sim, que melhora o desempenho do atleta. Muito, 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 né? Você vê esses grandes atletas aí, todos têm o seu fisioterapeuta, Do lado, né? ali, Do anda lado, junto. que anda junto para poder fazer todo o trabalho preventivo, principalmente esses de alto nível, de alta performance, para evitar essas lesões mesmo durante a prática desportiva.
né? E como fazer essa reabilitação nesses atletas? É uma área também que é uma especialização, né? Fisioterapia Sim, desportiva, né? O já atua na área do fisioterapeuta, esporte. isso, ele precisa se especializar para poder atuar nisso, né? Porque, como eu falei, a fisioterapia ela é uma medicina, ela é uma medicina de saúde, né? Na saúde, Sim. ela é uma área médica na saúde. Então, para ir para determinadas áreas, a gente precisa se especializar, É, porque aí o né? especialista ele já tem aquele que ele vai intensificar, né, Sim, o sim. tratamento. Exatamente como eu sou acupunturista, né? Eu não Sim. saí da faculdade acupunturista. Eu fiz a minha especialização em acupuntura. Uhum. Então, cada fisioterapeuta, ele escolhe uma área dentro da área médica para poder se especializar, né? Então, esses fisioterapeutas que trabalham com atletas, eles têm que ter a especialização em É, desportiva, né? porque, como teve o caso de Neymar na Sim, Copa, sim, que teve um problema no tornozelo, e duas sim. semanas ele já estava no campo Jogando de novo. jogando. Tempo recorde. Então foi. Intensificou mesmo aquele. Aí tem Muito, que ser muito. especialista para Especialista, isso, né? Isso? especialista para isso. Ah, sim. Especialista. Não pode ser um É, fisioterapeuta de geral. outra área, porque Eu- tem várias áreas, né? Tem de UTI, sim, sim. é, gerontologia Gerontologia, para o uro, idoso. Vou falar mais na isso. frente um pouquinho sobre o Tá, idoso. tá. É. Não, a fisioterapia, como eu falei, ela é uma área dentro da medicina Uhum, que existe todas as especializações da medicina, sim. né? Então, precisa. Esse caso de Neymar aí foi uma situação assim bem recorde, um tempo Foi recorde, né? recorde. Foi Fazer uma reabilitação daquela durante 2 2 semanas. E aí, assim, é semanas. por isso que eu sou apaixonada pela fisioterapia, né? Isso. Porque se não fosse fisioterapeuta, ele não voltava a jogar, né? Sim, Então, verdade. Trata no todo, né? exatamente. Qualquer esporte, né? De alto impacto. No Isso, tênis mesmo. tênis, No tênis a gente vê na hora do jogo, sim, qualquer contusão, qualquer coisa, o fisioterapeuta já entra, entra em tá ação. ali, já Entra em ação coloca de volta e na isso quadra. é. A gente tem alguns fisioterapeutas também desportistas que eles são criopraxistas e osteopatas, né? Que são duas especializações também fora da fisioterapia Uhum. desportiva, que é Sim. uma medicina bem manipulativa, né? Então, às vezes, um jogador de tênis, né? Ele tem uma lesão no ombro, o ombro comumente, popularmente, sai do lugar, Uhum. né? Então, esse fisioterapeuta, com essa prática, ele posiciona aquela articulação no momento, né? Faz algumas técnicas analgésicas, como bandagem, que é aquela fita, uma fita colorida, talvez Sim, a você já gente tenha vê lá visto. no Sim, no esporte, né? esporte, no ombro, no joelho, ali Sim, são as bandagens em determinados músculos. Então, o fisioterapeuta faz, ele atua, né, também usando essa nessa área. técnica de bandagem. Então, ele vai, ele sendo quiropraxista, ele sendo osteopata, ele coloca no lugar, O osteopata faz aquela faz a manobra e aí manobra, já coloca no coloca no lugar, lugar. faz uma analgesia, certo? Naquele momento, e o atleta volta a jogar, né? Ao normal. Ao normal, naquele momento, assim. É, mas depois ele fica fazendo também o Continua, tem que tratamento, né? Porque continuar. ali fez aquele reparo rápido, Rápido, mas rápido tem que para continuar. isso, para poder o atleta não sentir dor, né? Minimizar aquelas Sim. dores e ele continuar com a performance dele, né? Mas teve Uhum. alguma a lesão, claro que vai ter que continuar o tratamento pós-jogo, né? Pós-jogo. No caso É. do aquecimento, né? Como a gente está falando de jogador, de Sim, esporte sim. de alto impacto, o, o aquecimento pode ajudar nessas lesões antes dele começar o jogo, antes de começar o Sim, esporte. sim. Hoje você vê que às vezes a televisão ela pega um pouco do aquecimento dos jogadores, né? Antes de entrar em campo ou na quadra. E hoje está ali o educador físico junto com o fisioterapeuta, Tudo né? junto. Fazendo aquele aquecimento para poder aquecer aquela articulação, promover aumento do fluxo sanguíneo naqueles Uhum. músculos, para aquele músculo ele dar uma alta performance, né? Ele Sim. performar, né? E assim, o que a gente hoje não preconiza, que no passado fazia muito, era alongamento. Sim. Alongamento hoje a gente sabe, tem estudos falando que o alongamento ele aumenta o risco de lesão. O alongamento tem que ser após, né, o Tem que ser jogo. após o jogo. Eu li um artigo Sim. falando sobre a liberação miofascial também, que é muito usada nessa área
desportiva. E também na área da dor. Sim, sim. Tá ligado também com a fisioterapia, não é isso? Sim, sim. A liberação miofascial, ela é totalmente dentro da fisioterapia, né? E o músculo, ele, quando ele tem alguma lesão, a gente precisa de mais aporte sanguíneo, né? Então, a liberação miofascial, ele entra nesse sentido. Teve uma ruptura parcial no bíceps, né? Parcial, porque se for a ruptura total, a gente encaminha para o profissional cirurgião. Sim. Teve uma ruptura parcial. Ali, se a gente promove uma liberação miofascial naquele músculo, né? Claro que cada caso é um caso, eu preciso avaliar aquele paciente, eu preciso ver o exame de imagem daquele paciente para introduzir tal conduta. A gente faz a liberação naquele músculo, então vem mais aporte sanguíneo. O sangue, ele contém todas as substâncias reparadoras, né? Ele tem substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, né? Ele ajuda na reparação local. Se você aumenta, né, essa quantidade de sangue no local, a recuperação daquela estrutura, daquele músculo, ele é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, a liberação, ele vem para ajudar na lesão, né? Para reparar a lesão. Vem também como prevenção. Hoje a gente recebe muitos clientes para fazer liberação com pontos gatilhos. Sim, sei muito bem o que é isso. Pois é. Às vezes a gente recebe paciente, eu recebi uma paciente esses dias atrás com uma enxaqueca que nada resolvia. Ela estava enlouquecida de dor, né? Dor, já tinha tomado analgésicos, relaxantes musculares, só que terminava o efeito do remédio, a dor voltava. Quando a gente foi ver, a dor dela era uma dor referida, né? Ponto gatilho. Ponto gatilho, porque quando a gente pega no ponto gatilho, né? E essa dor, ela refere para o local que a pessoa sentia. Pô, olha essa dor aqui é que eu estava sentindo. Essa dor é uma dor tensional. A gente chama de cefaleia tensional. Então, não é uma dor por questões neurológicas de dentro da cabeça, sabe? Não é uma dor nesse sentido, é uma dor, uma cefaleia tensional, que parte de um ponto gatilho. E aí, com a liberação miofascial, a gente consegue dissolver esse ponto gatilho ou diminuir esse ponto gatilho. A técnica de sangria também, que é própria da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, né? Está dentro dessa especialização. Eu também realizo em consultório essa técnica. Quando eu vejo que um ponto gatilho está muito grande, né? A gente sangra esse ponto, tira aquele sangue, né? Que está menos oxigenado, para vir sangue mais oxigenado, e a gente consegue reverter aquela dor. Agora vamos partir para a prevenção e fortalecimento em idosos. É um assunto muito discutido hoje, Sim. né? A gente vê pessoas de idade que não conseguiam nem sentar e fazendo a fisioterapia já Sim. volta, né, a musculatura e começa a fazer atividade que nem fazia antes. Sim, sim. Eu sei que não é a mágica, eu sei que não é Tem que ter o esforço, mas né? tem que ter o esforço. Depois de uma certa idade, né, a gente tem um mecanismo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né, a perda de fibras, né, do músculo. Então, todos nós vamos passar por isso, né? Após 40, já isso começa a perder a musculatura. Começa a perder a musculatura. Então, essa musculatura, ela precisa ser trabalhada, né? Aí, às vezes, o idoso chega, eu tenho um público, assim, eu gosto muito de trabalhar com idoso, e às vezes ele chega para mim e diz, mas eu trabalhei na roça, trabalho dentro de casa, né? Mas não faz o fortalecimento adequado dos músculos. Porque não é só no movimento ali da roça, não, precisa num todo, né? E precisa colocar uma carga, né? Esse músculo, ele só desenvolve, ele só ganha essa massa muscular com carga, né? Seja no Pilates, com molas, né? A mola do Pilates para uma carga, seja em outra atividade como funcional, como musculação, né? Mas precisa embutir nesse músculo uma carga para poder ganhar massa muscular, né? Então, o idoso, ele como você falou, ele é muito propenso a ir ficando limitado,
né? Se ele não realiza uma atividade física orientada. Que ele tem que ter a carga, tem que ter, no caso, ele tem que ter o músculo e tem que ter a força. Também que vai perdendo, né, as forças. Isso, E o exercício, ali, a repetição, ele vai ganhando isso. força e músculo. Ele precisa ter a mobilidade e a força, né? A gente sempre fala, a fisioterapeuta dá a mesma importância de mobilidade e força, Sim. certo? E assim, eu acho o Pilates fantástico, né? Sou apaixonada pelo Pilates por conta disso. Porque o Pilates, ele faz as duas coisas. Ele é meio a meio. Eu sou apaixonada pelo Pilates, estou até É suspeita. suspeita em falar. Porque assim, ao mesmo tempo, você vê, tem um exercício que ao mesmo tempo que você alonga, você estica a perna, tá alongando. Quando você vem segurando na mola, tá fortalecendo. Isso. Então, no mesmo exercício, você consegue fazer as duas coisas. Não precisa parar para fazer um alongamento estático, de você aqui, entendeu? Aqueles alongamentos que eram muito feitos, puxar braço. No Pilates, a gente não usa isso. Não usa esses alongamentos estáticos, né? A gente usa os alongamentos, são muito poucos. A gente usa mais os alongamentos dinâmicos. Porque é mais legal, o paciente se sente, né? Mais motivado. Sim, Dá uma motivação. maior. E, além disso, eu estou alongando e fortalecendo ao mesmo tempo. E é tudo que o idoso precisa. Né? E o Pilates e a fisioterapia andam juntos. Tá junto, né? tá junto. O Pilates é uma fisioterapia nos equipamentos de Pilates, né? Ali está fazendo uma fisioterapia ali dentro, né? E assim, é claro que tem paciente que a gente recebe que está em um grau de limitação articular, de perda de mobilidade e força, que a gente não consegue encaminhar diretamente para o Pilates. Sim, a gente precisa de uma fisioterapia individual, uma fisioterapia mais intensiva, mais especializada. Mais especializada, com mais cuidado, né? Que atenda ali o paciente na sua limitação, para depois esse idoso ser encaminhado para o Pilates. Porque já no Pilates já tem uma turma que já está mais elevada. Isso, né? exatamente. O Pilates a gente não faz de forma individual, a gente faz geralmente em grupo. Sim. Então, eu preciso que esse idoso ele tenha algumas competências para poder ele estar dentro do Pilates, né? Se ele não tem, a gente tem a opção também, que é reabilitar ele de uma forma mais convencional, né? Para depois introduzir esse paciente na atividade física. Você tem algum feedback de algum idoso assim que lhe marcou, lhe chamou a atenção? Porque é interessante esse feedback aí, né? Sim. Você pegar uma pessoa de um jeito e ver totalmente recuperado. Gilca, a gente tem vários, viu? Mas aquele que mais lhe marcou? Eu tenho uma idosa que ela, quando chegou, ela não conseguia levantar a perna. A gente tem um equipamento que chama Barrel, que você conhece, né? Que é tipo um tonel. Então, eu tenho uma idosa que, quando chegou, ela não conseguia nem com cálcio, porque a gente tem no Pilates, na própria fisioterapia, os instrumentos para poder ou evoluir ou regredir naquele momento, né? Então, se eu pego um idoso, tento colocar em uma atividade, aquela atividade, ela naquele momento está sendo muito difícil para aquele idoso, a gente tem os artifícios. A gente bota um banquinho, a gente ajusta, bota um cálcio, né? Para ajudar ele a conseguir aquilo. E aí a gente vai retirando. Não é para ele ficar a vida toda com aquele cálcio, com aquele banquinho, não. Vai tirando a facilidade. Ali não é... Exatamente. Mas a gente precisa que aquele idoso realize aquele movimento, né? Então, eu preciso primeiro facilitar e depois eu vou retirando. Para não ser um amuleto, né? Vou retirando e aí vou evoluindo. Então, eu já tive idoso de chegar lá e a gente propôs algumas atividades e não consegui. Ser muito difícil, né? Como botar uma perna em cima do barrel. E aí, a gente vai, bota na parede, coloca aquele idoso deitado com perna para cima. E aí, a gente vai. Daqui a pouco, e geralmente eu gosto de fazer foto, viu? Porque aí eu fotografo, que não conseguiu fazer, e depois... O antes e o depois. O antes e o depois. E mostra aqui, ó. Então, essa idosa, quando ela conseguiu realmente botar o pé no barrel, ela ficou muito feliz, muito satisfeita. Tem uma idosinha que eu gosto demais de ver, e é Teca, Terezinha. Eu acho muito linda ela no Pilates, né? Ela é aquela aluna
Exemplar. Pois é, menina. Ela me permite falar a idade dela, viu? Por Oi? isso que eu vou falar. Então pode falar. Diga Ela não, viu, tá Teca? com 88 anos. 88 anos. 88 E anos. é É uma uma aluna aluna exemplar. que tudo que eu coloco pra fazer, ela faz. E ela sofreu um acidentezinho e já está retornando, Recentemente né? já está no Pilates fazendo tudo já que fazia anteriormente ao acidente, né? Foi reabilitada, como eu falei, precisou se ausentar por um tempo Sim, do Pilates, né? E aí, para fazer a fisioterapia de uma forma mais individual, mais sim. cuidadosa, né? Mais a nível ortopédico, né? E aí ela retornou. Uhum. E assim, eu também é uma pessoa que eu amo demais. É exemplo. A gente falou já de cirurgia, de Sim, pós-operatório e tudo. E no sim. caso da osteoporose, como a fisioterapia pode ajudar? Um dos problemas, né, que atinge É. muito a idade, Principalmente mulheres pós-menopausa, né? principalmente as mulheres, né? É, exatamente, por conta do déficit de hormônio, dos hormônios. Fortalecendo a musculatura. Porque, assim, quem segura os ossos são os músculos, né? Sim, sim. Então, quando você imprime uma carga nesse músculo, você fortalece esse músculo, você está jogando carga também a nível ósseo. Uhum. E o osso, a produção, inclusive de cálcio, se dá com o estímulo. Então, o exercício físico também vai ajudar Exatamente. nessa produção Nessa do produção do cálcio. cálcio. Muito, muito, muito. Entendeu? A gente precisa estar fortalecendo esse músculo para esse músculo estar Fortalecendo. impactando no osso a produção desse cálcio. E quais Sim. as especializações mais que essa fisioterapia tem? Falamos bastante coisa, né? Sim, Nós falamos a fisioterapia ortopédica, sim. fisioterapia uroginecológica, Uhum. né? Falamos da fisioterapia gerontológica, Que né? é Do do idoso, idoso. do RPG, Da né? UTI também. O fisioterapeuta na UTI, ele trabalha com aqueles equipamentos, ajustando, né? Os equipamentos respiratórios. Pediátrica, a gente tem um estímulo no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A Sim, criança, quando nasce com algum comprometimento ou desenvolve algum comprometimento de ordem neuropsicomotor, a gente atua. também. Vem a osteopatia, né, que atua nas desordens tanto articulares quanto de órgãos e vísceras, posicionando órgãos e vísceras. A quiropraxia, Mais né? uma. Mais uma, que também é nas desordens musculoesqueléticas, colocando no lugar. A acupuntura, Sim. né? É uma infinidade de tratamento que a gente consegue. No Pilates, a gente falou O também que é o esporte, né? Pilates, a fisioterapia desportiva, que a gente falou muito Dos aqui, jogadores. dos jogadores, né? Então, que eu tô lembrando, viu, Gil? Tem muitas Tem muito mais, com certeza. Dermatofuncional, também. né, na reabilitação de pele, né, na parte de pele, de fâneros, né? É muita coisa. A fisioterapia é indispensável, então, na Pois é, na vida do ser sociedade humano. indispensável. Hoje a sociedade ela não vive Não mais é que é sem. milagrosa, tem que ter aquele Tem que ter um tratamento, esforço, esforço. exatamente, tem que ter todo um trabalho direcionado para a gente alcançar os resultados, né? Isso. Eu quero agradecer a nossa convidada. Muito obrigada por mais uma vez você estar aqui com a Sim, gente, passando esse conhecimento aí, passando essas dicas, que os nossos ouvintes, que os nossos seguidores peguem essas dicas aí. Espero que tenha ajudado vocês. E agradecer a doutora Elisângela por mais uma vez estar aqui com a gente. pois é, eu que agradeço também, me coloco à disposição da TV Zoomcast. É um prazer, né? A gente precisa estar promovendo esse conteúdo informativo, né? Isso é muito importante para a população em geral, Sim. né? E, assim, agradecer também aqui nesse momento, aproveitar para agradecer os meus clientes, os meus pacientes, né? Pela confiança, por esse ano de 2023 estarem conosco, né? A gente tem um grande público, né? Que a gente atende ali na nossa clínica,
né? A gente tem vários profissionais de várias especialidades que eu coloquei aqui, nós temos. E assim, se não fosse vocês, nossos pacientes, que acredita, que confia no nosso trabalho, nós não estaríamos, né, onde estamos hoje. Então, eu quero desejar, através um cash, a todos os meus clientes, pacientes, né, quem está me assistindo nesse momento, que tenha um feliz ano, passagem de ano, né, que tenha um ano novo de muita saúde, de muita paz, que se cuidem, né, para que possam entrar aí um ano de 2024 com muita qualidade de vida. E agradecer a vocês também que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Dê aquele joinha. Esteja ligado. Compartilhe com os amigos. Comente também, pode comentar. Agradecer de coração a vocês. E desejar também um feliz ano novo para todos vocês. Cheio de saúde, cheio de paz, de alegrias. E um beijo no coração e gratidão.